Hoje em dia, um dos problemas que as pessoas mais reclamam no seu dia a dia é a falta de tempo para as inúmeras atividades do cotidiano. Com trabalho, estudo e outros diversos afazeres, muitas vezes as famílias não têm tempo de se organizar e realizar práticas que impactem positivamente na qualidade de vida. E na alimentação, isso se reflete no fato de cada vez mais as pessoas adotarem como hábito alimentar o consumo de alimentos rápidos, os famosos fast food, e de restaurantes que oferecem delivery, que são pobres em nutrientes e ricos em gorduras maléficas para a saúde humana. Mas na contramão de toda essa correria, existe uma discussão sobre a importância das famílias tirarem um tempo do seu dia a dia ou da sua semana para se dedicar ao preparo de alimentos saudáveis, ou seja, defendendo que as pessoas voltem para suas cozinhas. Eu sou Daphne Silva, aluna do projeto Pró Saúde, e este é o Comida de Verdade. Ao meu lado está Diedro Barros, da Rádio UERJ. Isso, Daphne. E para falar sobre esse tema, estamos recebendo novamente as professoras Roseli Siquieri, doutora em Nutrição e Saúde Pública pela Universidade de São Paulo, a USP, e professora do Instituto de Medicina Social da UERJ, e Amanda Franco, doutora em Alimentação, Nutrição e Saúde pela UERJ e professora do Departamento de Nutrição Social do Instituto de Nutrição da Universidade. Professoras, sejam bem-vindas novamente ao Comida de Verdade. E vamos começar falando sobre o hábito das pessoas consumirem fast food e delivery. Professora Amanda, eles são tão perigosos como se fala? Olá, Daphne. Olá, Diedro. Olá, professora Roseli. É um prazer estar de volta para mais um programa Comida de Verdade. Bom, Diedro, quando a gente fala do consumo de alimentos fast food e também do delivery, a gente tem sim um problema aí. Por quê? No geral, esses alimentos tendem a ter uma baixa qualidade nutricional. Isso quer dizer o quê? Que esses alimentos são ricos em gordura, em açúcar, em sal. E quando a gente olha para essa composição, é uma composição que não faz parte, sim, em excesso, do que a gente considera uma alimentação adequada e saudável. Um estudo nacional com adolescentes mostrou que quando eles fazem refeições fora de casa, a tendência é que eles consumam mais açúcar, mais sal, mais gordura saturada e também menos fibras. Ou seja, há um padrão que vai se repetir. Quanto mais distante da cozinha, pior tende a ser esse perfil de alimentação. Mas todos os fast foods e de delivery são perigosos para a saúde, professora Roseli? A pessoa tem que eliminar o consumo desses alimentos para sempre? Veja, ninguém está falando aqui que você vai ter que mudar a sua vida completamente, mas entenda que comer em casa foi completamente abandonado pela ideia de que o que se come fora de casa é muito melhor. Você pode fazer um hambúrguer em casa e esse hambúrguer vai ter muito mais qualidade, vai ter muito mais sabor do que você comer o hambúrguer feito nos vários restaurantes fast food. Professora Roseli, quais são os impactos para a saúde do consumo excessivo de alimentos fast food? Os alimentos fast food se classificam dentro daquela grande categoria de alimentos que são os ultraprocessados, que vocês sabem que não deve aparecer muito na nossa alimentação. Então, eles têm vários impactos, tem vários estudos mostrando aumento até de mortalidade, aumento de obesidade, de doença do coração, de diabetes, todos essas doenças estão relacionadas ao consumo desses alimentos. E outro aspecto importante dos deliveries é que eles hoje criam, uma mentalidade de que você, para ser livre, você tem que sair da cozinha. Então, isso é importante. E os deliveries, essas plataformas, se você olhar nos horários de maior pico, o que eles oferecem de oferta são alimentos de pior qualidade. Dentro do próprio delivery, tem essas plataformas para condicionar o consumo de alimentos mais baratos e de pior qualidade. Hoje em dia, existe toda uma discussão sobre alimentação como parte importante para a qualidade de vida. E esse movimento das pessoas voltarem para suas cozinhas, para preparar os seus alimentos, é um elemento bem importante. Professora Amanda, quais são as vantagens que tem uma pessoa que prepara e cozinha os seus próprios alimentos?
Bom, existem inúmeras vantagens que a gente pode destacar para uma pessoa que cozinha em casa. Primeiro, que quem está em casa, né, cozinhando, vai conseguir garantir o controle dos ingredientes, ou seja, que tipo de ingredientes eu vou colocar ali naquela minha preparação. Então, uso de alimentos in natura, com menos sal, açúcar e gordura. Também permite a gente adaptar o sabor, né? Valorizar os alimentos da cultura local, resgatar práticas familiares e afetivas. E aí uma coisa importante de destacar é que mesmo com pouco tempo, podemos apostar em preparações simples, como arroz e legumes no vapor, ou caldos caseiros congelados. Hoje existe uma série de programas na TV, a gente consegue acessar o YouTube, exemplos de culinaristas, né, digamos assim, que ensinam até a cozinhar em uma panela só. Então, uma das questões, quando a gente fala de voltar para a cozinha, mas isso vai me gastar muito tempo, né? Eu não tenho esse tempo todo para cozinhar. Então, existem possibilidades aí. Voltar para a cozinha, cozinhar em casa, permite ter um maior controle daquilo que eu vou estar utilizando para preparar essa refeição. Em comparação com o fast food e o delivery, professora Roseli, quais são os benefícios de uma alimentação preparada em casa, com cuidado e atenção, usando ingredientes frescos e receitas equilibradas? A própria gordura que a gente usa em casa, né, é muito melhor do que a gordura dessas alimentações fast food, que são óleos de palma, que são comidas mais baratas. Elas são ricas em sal, ricas em açúcar, que também são os elementos mais baratos para se adicionar e que obrigam as pessoas a comer cada vez mais. Se o fast food também não fosse bom, ninguém comeria. Só que ele é bom em função de vários produtos que são adicionados e que muitos deles são cancerígenos. Tem vários itens que são colocados nesses produtos que a gente não deveria estar consumindo. E nós podemos também falar sobre os ganhos para a saúde. O que acontece com o nosso corpo quando a gente substitui a alimentação de fast food, delivery, por receitas caseiras? Então, Daphne, como eu disse, né? A partir do momento que se cozinha em casa, você vai ter o controle daquilo que você está utilizando. Então, você vai saber o quanto de sal, o quanto de açúcar, o quanto que a gente vai colocar de gordura. E esse ato de você estar cozinhando e perceber o quanto você coloca, ele é muito impactante. Uma coisa é chegar a comida na sua casa com o tanto de sal que tem ali. Outra coisa é você começar a colocar e perceber, opa, tem muito sal aqui. Opa, eu não preciso dessa gordura toda. Então, essa questão do controle já é um benefício e com isso você vai cozinhar mais saudável, tendo ali também uma flexibilidade para os temperos que você tem em casa. É comum que algumas famílias tenham hortinhas com temperos em casa, né? Sejam uma salsinha, um manjericão, que são tipos de temperos de fácil cultivo e que pode trazer muito sabor para a comida e agregar valor a ele, né? E aí a gente consegue ter uma refeição preparada em casa, com menos caloria, com mais fibra, o que vai garantir mais saciedade. No nosso bate-papo, a gente apontou os benefícios das famílias voltarem para as cozinhas e prepararem seus próprios alimentos. Mas o principal problema para isso é a falta de tempo, com as pessoas tendo inúmeras atividades e compromissos. Muita gente vai dizer, ok, achei boa a ideia de cozinhar minha própria comida, mas eu simplesmente não tenho tempo de cozinhar todo dia. O que você diria para essa pessoa? Olha, acho que primeiro a gente precisa desmistificar. Por muito tempo, se tinha na internet, até hoje, se você jogar lá na internet, né, alimentação saudável e buscar ali o que vai vir de alimentos, de pratos, parece que é algo muito distante do nosso dia a dia, quando na verdade não. A cozinha ela não precisa ser uma prisão de horas. A gente pode se organizar a semana com preparos simples de alguns alimentos e que podem, por exemplo, ser utilizados durante uma semana letiva, né, de segunda a sexta, entrando uma vez na cozinha. É claro que para isso são necessários alguns recursos. Uma pessoa que tem um refrigerador, que tem espaço de congelar, você consegue deixar ali porções que podem ser utilizadas durante a semana. Se você já tiver pronto ali um feijão,
um arroz, alguns legumes. Durante a semana, a gente vai incluindo outras preparações e diversificando. Então, a gente consegue combinar com o simples. Então, a alimentação saudável, ela não precisa ser complicada. Não é um prato de salada sem arroz, sem feijão, com vários tipos de legumes. Não, a gente consegue comer bem com arroz, com feijão, com um legume, com uma salada, um prato proteico, no caso, uma proteína. Então, o importante, eu diria, é começar pequeno, com o que é possível. E aí, o ideal é que isso seja em família, né? Que não seja uma função solitária da mulher da casa. Mas o cozinhar não é só o ato de ir pro fogão e colocar os ingredientes em uma panela, não é? Dá pra ter prazer cozinhando. Como criar esse hábito e transformar a ida pra cozinha em algo gostoso e legal pra fazer? Então, isso é fundamental. Como eu estava falando, quando você traz, por exemplo, os adolescentes, a gente fez vários estudos com adolescentes da periferia do Rio de Janeiro, vários deles nem conheciam o que é abobrinha, o que é pimentão, o que é berinjela. E eles gostaram de aprender, e eles gostaram de fazer saladas, e eles gostaram de conhecer as frutas, cortar as frutas. A família pode ser repensada no sentido de que eles venham a ajudar na cozinha, que eles venham a ajudar no preparo da refeição. E, de novo, homens, lugar de homem é na cozinha. E para fechar esse papo, professora Amanda, para quem não sabe cozinhar, nunca tentou e nem sabe onde buscar as receitas, aquela pessoa que fica com medo de buscar uma receita na internet, errar o preparo, como a gente pode convencer essa pessoa a dar uma chance para a cozinha? Acho que começando com simples. Então, uma receita simples. A primeira coisa, né? Pensar um arroz feito soltinho, uma salada colorida. Que tal uma sopa de legumes que vai estar ali, né? Com os legumes da estação, as verduras. A gente tem o nosso guia alimentar para a população brasileira. Lá ele aponta em seus capítulos como que a gente supera os principais desafios para ter uma alimentação saudável. E ele dá dicas não só de como fazer o alimento, do que tem que ter nesse prato, mas, por exemplo, aonde comprar os alimentos. Porque é tudo isso. Chegar na cozinha para fazer envolve algumas ações anteriores, que é a compra, o planejamento. Então, pensar nesse processo de fazer a alimentação, algo que vai ser cotidiano e possível. Existem muitos documentos hoje, seja do Ministério da Saúde, tem um que chama Alimentos Regionais Brasileiros, que trazem muitas receitas para café da tarde, receita para almoço, receita para alimentos que vão entrar em festas. Você pode ter acesso a isso de maneira muito fácil. Hoje também a gente tem um acesso às redes sociais, onde você tem projetos de professores da UERJ, da UFRJ. Esse último mês saiu um projeto do curso de gastronomia da UFRJ, que eles lançaram um e-book que chama Olá em Casa, que são receitas mais simples para o dia a dia e que levam em consideração o acesso ao alimento, a cultura e as diferentes nuances que envolvem o ato de ir para a cozinha. E aí eu estou falando também de questões que têm relação com aspectos financeiros, aspectos sociais, aspectos de conformação dessa família. Então, é importante que se comece com simples e busque essas receitas que sejam receitas feitas por pessoas que sabem como é o dia a dia da população brasileira e que fazem isso de maneira a facilitar, nada extraordinário. Daphne, esse episódio do Comida de Verdade está sendo muito bom para mostrar que cozinhar, além de importante para uma vida saudável, também pode ser prazeroso para todo mundo. Quero agradecer a sua participação, Daphne, e em breve estaremos juntos de novo aqui nessa bancada. Obrigada, Diedro. Obrigada, professora Amanda e professora Roseli. Adorei o papo e já tô animada para me aventurar na cozinha. Até a próxima! Professoras Roseli Siquieri e Amanda Franco, muito obrigado pela presença e por trazer um tema tão gostoso quanto esse de chamar a atenção para que a gente volte para as nossas cozinhas, que façamos nossas próprias refeições em casa. A gente se encontra no próximo Comida de Verdade. Muito obrigada, foi um prazer e uma delícia falar sobre voltar à cozinha nesse programa. Obrigada, eu agradeço muito. Comida de Verdade, uma produção da Rádio UERJ em parceria com a divulgação científica da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa da UERJ.
Realização: Centro de Tecnologia Educacional, CTE.